Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles ciências, políticas, justiça. Tudo isso você confere agora. Sejam bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Já estou aqui com a minha bancada. Doutor Djalma, que já é assíduo aqui toda quarta-feira. Doutor Djalma, seja bem-vindo. Obrigada. Prazer voltar ao seu programa, hoje na companhia do maior inventor do Ceará, doutor Caracas. Uma honra muito grande para recebê-lo sob seu comando, Rochelle. É isso, e com ele que está aqui nos prestigiando, né? Nós estamos prestigiando, né, doutor Djalma? Joaquim Caracas, que é engenheiro civil, né, Joaquim? Inventor também. Sou engenheiro civil formado pela UFC. Formado pela UFC. Seja bem-vindo. Ele é um gênio da atualidade, tem mais de 20 patentes, é o cara que tem mais patente registrada no Brasil e já está registrando patente no exterior. Vai transmitir para a nova geração como é possível ser um inventor, ser um próspero criador de invenções, de coisas que têm muita utilidade para a sociedade. Nos orgulha por ser daqui do Ceará, né, doutor Djalma? Correto, muito inteligente, empreendedor, terá grandes lições para serem passadas, principalmente para os jovens, principalmente para incentivar a escola pública, para que possa essa escola produzir inventores com nível e com talento do doutor Joaquim Caracas. É isso. E para começar o Da Hora desta quarta-feira, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá, pessoal. De acordo com dados parciais do calendário de chuvas da FUNSEMI, entre as 7 horas de terça-feira até as 7 horas desta quarta-feira, choveu em 24 municípios, com destaque para o município de Martinópolis, ali no litoral norte do estado, com 17 milímetros. Bom, para esta quarta-feira é esperado uma predominância de estabilidade atmosférica em boa parte do território cearense. Com isso, a previsão indica céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, conforme podemos ver até aqui na imagem de satélite meteorológico. Entretanto, é esperado uma possibilidade de chuva isolada e fraca sobre a região do Cariri e sul da Jaguaribana no período da noite. E esta chuva tende a se deslocar para a região do Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada de quinta-feira. Nesta madrugada de quinta-feira, início da manhã, também devem ocorrer chuvas sobre a faixa litorânea, especialmente favorecidas pelo sistema de brisa, aquele aquecimento diferencial entre a superfície terrestre e o Oceano Atlântico. Enquanto que para a tarde, as chuvas da quinta-feira tendem a se concentrar mais no noroeste do estado. Para maiores informações, basta acessar o nosso site funsemi.br ou até mesmo utilizar o nosso aplicativo Funsemi Tempo. Vou ficando por aqui, um forte abraço em todos. É isso, e começando pela pauta, vamos falar agora que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE-CE, cassou nesta terça a chapa de candidatos a deputado estadual do PL Ceará nas eleições estaduais de 2022. A decisão vem em meio às denúncias de fraude à cota de gênero nas eleições do último ano. Os deputados ainda podem entrar com recurso. Estão inclusos Alcides Fernandes, doutora Silvana, Marta Gonçalves e Carmelo Neto. Aí fica a reflexão, invocar a lei de estímulo à participação da mulher na política para retirar 2 mulheres do mandato, escolhidas pelo povo para colocar 2 nomes não eleitos. Então, como explicar para a sociedade essa injustiça eleitoral, né, doutor Djalma? Olha, é o paradoxo realmente, a invocação, primeiro de fraude eleitoral, a fraude em relação à cota de gênero, quando se utiliza o número de mulheres apenas para preencher as vagas que a legislação exige, no mínimo 30% e no máximo 70% de pessoas do mesmo sexo, exige para a configuração dessa fraude, que deve ser punida,
um elemento volitivo, uma cadeia de ações que tipifiquem esse ânimo de burlar a legislação, de enganar, de ludibriar a justiça, de ludibriar os participantes do processo eleitoral. Mas isso não ocorreu nesse processo. Inclusive, 2 desembargadores e um juiz federal votaram no sentido da inexistência de qualquer comprovação de fraude com base na prova documental que foi acostada, que foi disponibilizada nos autos. É uma decisão paradoxal, como você coloca, por quê? Porque ela invoca a lei que objetiva estimular a participação da mulher na política, participação na vida da governança estatal brasileira e, no entanto, utiliza-se da mesma lei para, sem prova de fraude comprovada, subtrair o mandato de 2 das mulheres mais bem votadas no estado do Ceará. Ficará realmente essa mácula no histórico da Justiça Eleitoral, que tem prestado relevantíssimos serviços à causa eleitoral no estado, uma contribuição valiosa, marcada pela passagem de pessoas que ilustraram o Poder Judiciário no estado do Ceará e, por certo, o Tribunal Superior Eleitoral vai retificar diante da confirmação por 2 desembargadores e por outro magistrado de que não existe prova. Aliás, foi um único depoimento de uma senhora, um único depoimento tomado em juízo que lastreou, que respaldou essa cassação que vai na contramão do objetivo da lei, que é estimular e não retirar da vida pública mulheres legitimamente eleitas pelo povo. É isso, e nós vamos ver agora que jornalista brasileira agredida no Brasil por segurança de Maduro poucos meses após o TSE considerar fake news a propaganda do PL, advertindo sobre a amizade entre Maduro e Lula. Então vamos ver aí. Que isso? Agredindo a repórter aqui! Que isso? Me solta! Agredindo a repórter aqui, ó! Calma, gente! Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. Agredindo a repórter aqui, ó! Que isso? Me solta! Agredindo a repórter aqui, ó! O autor da agressão contra Délis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Délis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis. Então, doutor Djalma, qual a lição desse incidente que aconteceu? Em primeiro lugar, que ditador não aceita ser questionado por jornalista. Ele é inatingível. O que ele afirma, o que ele age, o que ele faz, não pode ser objeto de questionamento. E havia uma informação passada para a população no processo eleitoral, veiculada na propaganda dos partidos, e do partido do PL, sobretudo, de que havia essa amizade entre o presidente Lula e o ditador Maduro. E, por incrível que pareça, isso foi considerado uma fake news. A constatação é, até que ponto a fake news ou a tipificação de fake news, ela tem um elemento que possa embasar concretamente, que possa justificar essa configuração. Você estava tendo agora, recentemente, no Congresso, um debate sobre a lei, a aprovação da lei, que iria combater as fake news. No caso aí, os fatos provaram que aquilo que foi tido como fake news, na realidade, era um fato concreto que mostra quanto nociva é a presença de um ditador num país que o recebe, que o acolhe sem nenhuma restrição, um cidadão que está, inclusive, condenado pela justiça americana a vários anos de cadeia e que tem causado danos irreparáveis ao povo venezuelano. Fica a lição para que o Brasil avalie melhor os seus convidados e o tratamento dispensado aos jornalistas que fazem, em nome da população, a cobertura desses eventos que são significativos para a nossa informação.
É isso, e nós vamos falar agora que nos primeiros 3 meses de 2023, as violações de direitos humanos contra pessoas idosas chegaram a 202 mil registros em todo o país. O número é de 97% maior se comparado com o mesmo período de 2022, quando foram registradas 102,8 mil violações. Entre essas violações tem maus tratos, abandono e agressão. Muito triste a notícia de que aumentou, né? Na verdade, doutor Djalma. O pior é que a população brasileira está ficando mais velha. É preciso que cada pessoa tenha consciência de que nós temos uma curta passagem pela Terra, envelhecemos inexoravelmente. Primeira lição que essa informação traz, cada um deve se preparar, doutor Caracas, fazendo exercício, fazendo musculação, se dedicando para que não fique muito dependente no futuro. Por outro lado, é claro que isso tem a ver com a educação, que não prepara o jovem para tratar o seu pai, sua mãe, de forma decente, com dignidade. Como se eles não fossem ficar idosos, né? Exatamente, mas é uma falha lá na infância, porque talvez se o pai tivesse dado mais amor, mais atenção, o amor e também limite, ele não tivesse essa retribuição. Significa que é uma sociedade que está deficientemente tratando o problema da educação, nesse particular. Então, por exemplo, doutor Caracas, na sua avaliação, o que a sociedade poderia fazer, de que maneira se poderia contribuir para minimizar essa situação constrangedora da pessoa no crepúsculo da sua existência, no seu momento de velhice, que deve ser o de repouso, de mais tranquilidade, ser agredida principalmente por familiares. Onde é que está o furo? De que maneira, na sua concepção de um grande inventor, de um homem muito sensível com os problemas da sociedade, nós poderíamos reverter essa situação? Esse é o problema, eu acho, de educação, né? Desde a infância, né? Os pais não deram, né, educação para os filhos, né? Não deram atenção, né? E acaba acontecendo isso. Eu também acho que os idosos, né, devem ocupar mais a mente, porque essa mente aí... Para evitar até algumas doenças também, a doença, né? Por exemplo, eu conheço o seu Carl Fernando Mendonça, esse ano ele completa 99 anos e está trabalhando num projeto para gerar energia através da fotossíntese, está em plena atividade. Que às vezes as pessoas, né, se aposentam muito cedo, né, e ficam em casa sem fazer nada, né? Exercitar a mente, né? Ocupar a mente, né? Porque se tiver, é lógico que isso é um problema de educação, mas se tiver ainda mais ativo, né, eu acho que esses problemas vão diminuir, né? Você tem uma ideia de ser professor em Guaramiranga quando você estiver na maturidade final o meu projeto, né, quando eu completar 80 anos, eu quero me aposentar. E o meu projeto é chegar em Guaramiranga, pegar os 20 melhores alunos do primeiro ano do ensino médio. E eu vou ser professor de Física e Matemática e vou estruturar essa turma. Agora eu garanto, esses 20 alunos, né, que ficarem comigo, eu garanto que eles vão passar para Medicina na UFC, né? E eu fui lá na palestra lá no colégio que eu estudei, né, e já fiz esse desafio para eles. E vou fazer vestibular junto com eles, né? Então, com 84 anos, eu estou entrando na medicina, eu vou me formar com 90, né? Eu posso cuidar de vocês, qualquer coisa. Mas eu estava lendo há um mês atrás uma reportagem que um senhor de 74 anos, né, está fazendo faculdade e todo dia para ele ir à faculdade, ele anda 30 km de bicicleta e 70 km de ônibus. Eu não sei se ele vai aprender, mas no exercício ele vai estar bom. Viu? Vai estar se exercitando. E nós vamos falar agora um pouco sobre o senhor, porque Joaquim Antônio Caracas Nogueira cursou o ensino fundamental em colégio público na cidade de Guaramiranga e concluiu os estudos no Colégio Castelo Branco, em Fortaleza. No município de Barbacena, em Minas Gerais, concluiu com mérito o científico, ficando entre os 13 que mais se destacaram numa turma de 300 alunos. Além disso, obteve a 33ª melhor colocação de todo o Brasil para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, conquistando o primeiro lugar entre os cearenses. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará e é membro da Academia Cearense de Engenharia. E aí eu vou começar perguntando quais as dificuldades que você encontrou por ser aluno de escola pública. Eu não encontrei nenhuma, né? Eu acho assim, se o aluno tiver foco em estudar, ele vai chegar onde ele quer. Lá no hotel, eu tenho lá o Hotel Vale das Nuvens, que é um hotel todo de plástico. O que eu tenho feito é levando todo sábado os alunos lá para conversar com eles, né?
Eles chegam 9 horas, eu dou um lanche, né? E mostro lá, né, que o presidente da República, que assinou o decreto do ITA, estudou no colégio público, lá no Colégio Júlio Holanda. Que o único sul-americano que ganhou a Pedra da Lua, porque contribuiu para a missão Apolo 11, estudou no Colégio Júlio Holanda. A primeira mulher a tirar o brevet no Ceará, no Nordeste, que é de Guaramiranga, estudou no Colégio Júlio Holanda, né? Então eu fico mostrando isso a eles. E outro dia eu fiz um concurso de redação e disse, ó, vão 3 agora, vão ficar no museu, que lá nós temos um museu. E assim, resumindo, né, ele diz o seguinte, quando eles foram no museu, viram essas pessoas lá, né? Então eles têm a certeza que eles vão chegar onde eles querem, só vai depender deles, entendeu? Aí no final, fica até meu dia, né? No final, eu digo, ó, eu posso fazer uma pergunta, agora eu quero resposta rápida. Quem de vocês tem interesse em ser milionário? Aí a turma, né? Todo mundo levanta a mão e diz que é só estudar, não tem mistério, né? Então, o senhor acredita que assim, o senhor não teve dificuldade de ser aluno de escola pública, porque também o senhor teve aí que, como é que fala, doutor Djalma, se desdobrar, né? Para poder estudar. Por exemplo, eu quando eu fiz exame para a escola, né? Tirei o 33º lugar entre uns 15 mil candidatos, né? E o primeiro do Ceará. Mas por quê? Porque todo dia eu passei o ano e eu vou passar. Todo dia eu estava até 2 da manhã. Passei o ano de domingo a domingo. Quer dizer, eu tirei, é porque eu estudei. Tem que ter foco, né? E o Brasil, né? Por exemplo, na minha época, só para vocês terem ideia, eu estudei em Guaramiranga. E na época o meu pai tinha condição melhor, depois nós viemos para Fortaleza. Mas quem estudou comigo em Guaramiranga, a maioria ficou na enxada, porque era difícil. Hoje você chega, eu chego lá em Guaramiranga, tem um ônibus para pegar as crianças, os 3 turnos de aula, lanche, né? Os meninos tudo fardado, com mochila, né? Então eu acho que quem realmente quer estudar faz a diferença. Eu estou mostrando que essas 3, estou dando exemplo aí de 3, 4 pessoas, né? O Luiz Severino Ribeiro estudou lá na Serra, né? Foi o maior empresário de cinema do Brasil, né? Então quem quer faz a diferença. Agora ele traz um ponto interessante, ele estudou até de madrugada. Claro, se você é jogador de futebol, você treina mais do que o seu adversário, você vai ter condição de chegar lá numa situação muito melhor do que ele. Agora, tem uma situação que ele coloca também, que os colegas dele de infância, que estudaram, que conviveram com ele, ficaram como agricultores. E ele se tornou um verdadeiro gênio contemporâneo. Então, o que seria essa falta de motivação? Por exemplo, hoje, que o colégio vai buscar, tem merenda. Aí, por que está faltando essa motivação para que nós tenhamos pessoas como você? E, ao contrário, nós temos pessoas que vão agredir, tomar os telefones celular, tomar o carro, assaltar. O que é que está faltando para a sociedade ter um upgrade para voltar? Eu acho, por exemplo, em Guaramiranga eu estou mostrando exemplos, né? Você mostrar exemplos, incentivos. Eu nasci em Guaramiranga, na época o meu pai vivia muito bem, né? Era na época do café. Depois nós viemos morar em Fortaleza, né? Foi quando eu prestei exame para a escola de cadetes. E logo depois que eu voltei, né? E aí entrei na universidade, né? Para engenharia. Naquela época era muito difícil passar para engenharia, né? E lá em casa nós tivemos uma crise financeira grande. E eu tinha 19 anos, aí eu sou o mais velho dos homens. Foi o que eu fiz. Rapaz, só tem uma solução, vamos vender banana. Aí cansei às vezes de sair 4 horas da manhã, isso fazendo engenharia, né? Morando numa casa muito boa, que a minha mãe ainda mora na Aldeota, né? Saía 4 horas da manhã, dava a primeira carrada de banana, a segunda e dormia com ela diferente. Agora o seguinte, qualquer coisa que você for fazer tem que ter foco. Eu com 19 anos, naquela época as frutas eram muito maltratadas, certo? O pessoal estava em cima de caminhão, dentro de surrão, certo? Aí eu cheguei e disse, rapaz, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Se for vender banana por banana, vai dar zebra, né? E lá em casa são 8 filhos, eu sou o terceiro, e lá são 7 engenheiros, todos formados. Então foi o que eu fiz. Na época nós criamos uns tanques lá no sítio, passamos a lavar a banana e tinham acabado de lançar aquelas caixas plásticas. E passamos a acomodar a banana na caixa plástica e deu o nome de banana climatizada. Então a nossa banana começou a chegar, fazia a diferença. E com isso aí, né, nós conseguimos, o meu pai não precisou vender as propriedades em Guaramiranga, não precisou vender a casa. Na época lá em casa era um Maverick, certo? Era o carrão do ano, certo? E todo mundo sobreviveu e principalmente ele deu educação para os outros, né? Eu teria feito a engenharia porque eu já tinha entrado na faculdade, mas os outros não iam ter essa chance, né?
Então, na hora que você pegar alguma coisa, tiver foco em fazer diferente, porque tem muita coisa que pode ser fazer diferente. A maioria quer continuar fazendo a mesma coisa, né? E quem anda pelo caminho traçado só chega até os outros, onde os outros foram. Hoje, por exemplo, esses jovens, né? Esses jovens têm de estudar esses jovens. Antigamente, você ia fazer um trabalho, você tinha que ir para a biblioteca e pesquisar. Da massa, né? Hoje você tem tudo mastigado, né, na internet. Se você tiver alguma dúvida, né? Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Mas às vezes falta vontade, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, eu fiz a escola lá era muito rigoroso. Lá, por exemplo, se for na escola preparatória de catedral, se fosse pego colando, estava na rua. Da nossa turma só tem um que ficou perdido. Mas por quê? Porque estudou. Entendi. E é tão fácil, né? Eu chego para esse jovem e digo, rapaz, eles estão entrando no primeiro científico, esses 3 anos pode definir o resto da tua vida, né? O que tu conseguir médio, né? No ensino médio, né? Às vezes o cara chega atrasado ali no ensino médio, mas se ele tiver força de vontade, a altura desse campeonato, você tem ideia, eu estou estudando. Foi o que eu fiz. A minha parte é a parte de cálculo estrutural. Só que eu viajo muito, né? Hoje, com essas invenções que nós fizemos, nós temos obra de Santa Catarina a Manaus. Chego em São Paulo, mas por quê? Porque eu me dedico e tenho foco, certo? Aí eu fiz o quê? Toda semana eu tenho 2 horas de aula na parte de cálculo. Aí eu não tenho tempo, eu contratei um professor, eu boto o professor para estudar, aí eu escolho o assunto e hora estudada eu pago. Aí toda semana é 2 horas, quer dizer, eu com 67 anos, ainda eu estou querendo aprender. Doutor Caracas, uma dificuldade que os alunos têm com matemática e física. Sim. Na sua avaliação, como poderia facilitar a compreensão? Que isso é básico para o cidadão ser um inventor, chegar onde você chegou? Eu digo assim, às vezes a dificuldade de matemática é porque ele não se dedica, né? Mas eu tenho certeza de se dedicar porque não tem nenhum mistério. Eu sempre gostei muito de matemática, física, né? Mas eu estudava. Eu ia dormir, enquanto eu não resolvia um problema, eu não sossegava. Você acha que também falta um aprofundamento no aprofundamento, às vezes da parte do professor, até o da professor, escola, né? Como ele vai lecionar, né? Uma maneira, né? Os exemplos, né? Às vezes fica muito superficial, né? E aí se aprofundar para que o aluno aprenda, né? Eu até já falei em alguns colégios aqui, lá na EPICA, né? Por exemplo, a EPICA, por que era diferente? Na década de 60, eu conto isso lá no museu que nós fizemos, os Estados Unidos viu que estava perdendo terreno para a Rússia para conquistar o espaço. E ele viu que só ia conseguir se ele mudasse todo o currículo escolar. É isso. Aí o comandante, vendo isso da EPICA, foi aos Estados Unidos, pegou toda a metodologia de ensino, pegou todo o livro em inglês, traduziu para português e implantou na escola. Em pouco tempo, a escola era a melhor escola do ensino médio do Brasil e sendo reconhecida pela ONU como a melhor do mundo. Certo? Mas porque... E outra coisa, você aqui no Ceará, o Ceará já é um estado diferente, né? Você vê que quem mais passa por ITA é o Ceará. Pra vocês terem ideia, lá no museu eu botei por que o Ceará passa tanta gente para o ITA. Por quê? Porque na década de 80 o colégio GEL, não era o GEL Dunas, foram pegar benchmark lá fora e fizeram os cursos preparatórios ITA, IME, EPICA, certo? E o nosso começou a dar certo. Aí os outros colégios viram que estavam ficando para trás e imitaram, correr, né? Aí começou a ver a concorrência. Aí eu passei no penúltimo resultado do ITA, o Ceará passou 61, São Paulo passou 55, Rio de Janeiro 19, os outros 4, 3, 2, 1. Aí eu passei para o meu grupo de EPICA. Aí um colega meu respondeu, quando eu era chefe de departamento da EPICA e da AFA, começamos a verificar que geralmente dos 50 primeiros lugares, 30 eram cearenses. Então começamos a desconfiar que estava havendo vazamento de prova no Ceará. E por conta disso foi feita uma investigação no Ceará. No final ele diz, nada disso estava acontecendo. O problema, a única coisa que eu concluo, né, foi feita a investigação, tudo era normal, a única coisa que eu concluo que os cearenses são os mais inteligentes do Brasil. Parabéns aos cearenses, um caso a ser estudado. Aí tem essa declaração dele. Mas por quê? O pessoal está estudando. Por exemplo, em Guaramiranga, como eu falei, eu vou para lá e vou fazer a diferença. Excelente ideia. Agora, doutor, por que esses cearenses que passam são das escolas privadas? Isso, inclusive, é um questionamento da Rochelle.
que o aluno da escola pública, e que o Estado gasta muito mais, o poder público gasta muito mais com a educação do que as escolas privadas, o investimento, né? Por que não tem condição? Nos Estados Unidos é o contrário, a escola pública que oferece melhor condição de competitividade. Onde é que está o furo e de que maneira podia melhorar isso? Eu acho que é uma gestão, né? Chegar uma pessoa, né, e ter um foco, mudar, né? Por exemplo, a EPICAR, né, era escola pública. Era do governo. Para o... Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? Era a melhor escola do ensino médio do Brasil. Na mesma que o Liceu do Centro também era muito Ceará, bom, você né? vê o Liceu era muito bom. E hoje é porque é a segunda melhor do Brasil. E é uma escola pública, mas o que é que tem lá? Tem gestão. Tem pessoas querendo fazer a diferença. A gente agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e continuando sobre a pauta sobre a educação, a diferença, né, que os alunos de escola pública e de escola privada passam, né, doutor Djalma? Aí o doutor Caracas colocou que é um problema de gestão. Aí de que maneira, doutor Caracas, poderia haver um aprimoramento nessa gestão para diminuir essa desigualdade? Que esse é um problema seríssimo, não só do Ceará, mas do Brasil. Na sua ótica, o que é que você sugeriria para uma política pública minimizar essa desigualdade? Tem critérios, né? Na hora de contratar um profissional, esquece a parte política, né? E o que tem que falar mais alto é a parte de critério. A pessoa tem que ser capacitada, né? Para poder mudar, fazer a diferença, né? Mas se ficar, às vezes, né? Fica o pessoal brigando, tirando a coordenadora do colégio, porque, né? Aí não funciona, né? E o senhor acha que o Ministério da Educação teria que mudar essa grade, assim, matriz, né, doutor Djalma, para que haja aprofundamento nos conteúdos? Eu digo assim, eu estudei numa escola militar, que era a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, certo? Lá tinha gestão, e a pessoa não era escolhida por política, né? Era por mérito. Então, lá na escola, ela se transformou, na época, a melhor escola de ensino médio do Brasil, disparado e sendo reconhecido como uma das melhores do mundo. Pra vocês terem ideia, quando eu fiz exame para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eu tinha acabado de terminar o primeiro científico no Colégio Castelo Branco, certo? Da minha turma de primeiro científico, eu saí o primeiro lugar, certo? E lá só podia entrar no primeiro científico, eu repeti o primeiro científico. E eu achava na minha cabeça que ia tirar de letra. Eu nunca estudei tanto na minha vida. Quando eu saí da EPICAR, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que era o ensino médio, e entro na engenharia civil, no primeiro ano de engenharia civil, toda a parte de cálculo, eu já tinha dado lá na EPICAR. Quer dizer, e lá era o seguinte, você tinha que ter só podia ir para a segunda época em 2 matérias. Se fosse colando rua, eu fui agora à festa dos 50 anos, em 1973, agora nós fizemos 50 anos que entramos na escola e teve uma festa na própria escola. Eu cheguei lá, o menino tudo batendo continência, você não vê nada jogado no chão, né? Tem disciplina. Questão mesmo do respeito, né? E que momento o senhor constatou que era um inventor? Não, na realidade, inventor, eu sempre gostei de fazer tudo diferente. Vocês terem ideia, quando eu morava em Guaramiranga, certo? Depois eu morava no sítio, depois fui morar em Guaramiranga. Eu tinha meus 7, 8 anos de idade, aí naquela época se comprava aqueles querosene em lata, certo? O meu pai, vocês terem ideia, era o prefeito da cidade. Eu pegava as latas de querosene, aí ia fazer apanhador de lixo para vender. Tá entendendo? Quando nós viemos morar, nós começamos morando na Dom Manuel. Aí lá tinha um pé de cajá, né? Aí caía as cajá, eu acordava bem cedinho, apanhava as cajá e ia vender lá na bodega, né? Para o cara tomar cana com tira-gosto. O empreendedorismo aí já, né? Então, eu sempre quis fazer diferença. Por exemplo, em 97, o que é que acontece? 97, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu estou com uma ideia. Isso, eu pedi para o senhor falar das suas invenções. Em 97, eu fui aos Estados Unidos, isso aqui é um cabo de aço, que ele é plastificado, entre ele e a plastificação tem graxa. Então, antes de você concretar as estruturas, esses cabos são inseridos dentro das estruturas, acompanhando os diagramas de momento. Ele é uma parábola, certo? Então, a dificuldade é você montar isso. Então, isso aqui não existia no Brasil, certo?
Em 97 eu fui para os Estados Unidos com 2 engenheiros, Helder Martins e Ricardo Brilho. Fomos lá aprender a calcular, certo? E fui lá trabalhar como operário nas obras para aprender a fazer, porque eu ia chegar aqui, né? Então as primeiras obras do Brasil foram aqui no Ceará. Na época eu tinha 37 anos, 36 anos, até o brinco, a primeira obra foi da Reata, do Jaime Leitão, que é aquela Torre Santos Dumont. Aí até outro dia eu estava brincando com o Jaime, eu tinha 36 anos, tu tinha uns 35, e quem ia calcular era o Helder Martins, que tinha 28, né? E como é que tu topou fazer o negócio? Não existia uma obra no Brasil. Agora eu digo assim, tudo que você tem de fazer, tem de ter conhecimento, né? Eu sempre chego eu trago lá, eu tenho um departamento na empresa só para pensar, certo? Então eu trago muito menino do ITA, do IME, né? E eu chego para ele e digo assim, rapaz, você tem que ter o ler queixer, né? Que é a conversa, mas você tem que ter o ler fazer. Que a maioria é só conversa, mas na hora de fazer não vai para frente, certo? O senhor pode levantar um pouquinho para o telespectador Agora, como ver, é isso aqui, foi que nós inventamos. explicar como é que funciona. Esse cabo, ele tem faz uma parábola dentro da estrutura. Então você tem de abrir um projeto e sair marcando, por exemplo, no local tal ele tem que ter 12 de altura, tal tem que ter 12, né, para você formar essa parábola. Então você tem de abrir o projeto com a trena, medir tudo. Aí você vê o nosso mais simples possível. Um dia eu estava no supermercado Frangolândia, aqui perto ali do viaduto, né, ali perto do Antônio Salles, e comecei a observar que a validade do ovo vem no ovo, certo? Aí eu disse, rapaz, se eu conseguisse botar um projeto já no cabo, eu evitava a pessoa abrir o projeto, medir com treina e outra coisa, eu podia botar, não precisava de uma mão de obra especializada. Aí comprei uma datadora de ovos, certo? Aí a primeira dificuldade que a datadora de ovos só marcava distâncias constantes, o nosso era variável, nós tivemos de mudar o software. Aí veio outra dificuldade que ela só marcava uma face, aí você ia montar atrás por baixo. Aí encontramos na França uma impressora que tinha 3 cabeçotes. Aí compramos, aí depois vimos que só precisava marcar 2 faces. Aí foi o que nós fizemos. Se vocês verificarem aqui, ó. Se você verificar aqui, o cabo já vem marcado. Aqui eu estou dizendo que a altura é 8, aqui eu estou dizendo que a altura é 10 e aqui eu estou dizendo que a altura é 14. Certo? Quer dizer, está mastigado. Aí foi o que nós fizemos. Aí nós bolamos essas peças plásticas, né? Que ela já vem numerada. Então, se eu estou dizendo que aqui é 8, certo? O que é que eu vou pegar? Aqui não está dizendo que aqui é 8 centímetros, eu pego aqui tem 8. Aí eu venho e coloco aqui. Quer dizer, nós estamos transformando um processo que era complicado à prova de burrice, tá certo? E depois você passava 2 horas o engenheiro conferindo as alturas se estavam corretas, porque aquele traçado realmente tem que ser feito. Ora, aí foi o que nós fizemos, aí nós passamos a botar um código de barra e criamos um aplicativo. Então depois que você monta, você pega o seu celular, que todo mundo hoje tem celular, certo? Passa pela laje, ela vai conferindo desenhos gráficos, se tiver errado ele já avisa, ele dá um apito dizendo que está errado para você resolver. Quer dizer, isso aqui era quase o óbvio, só que isso aqui... todo esse processo está sendo patenteado nos Estados Unidos, certo? Vocês terem ideia, eu recebi a notícia, na hora que estava vindo para cá, dia 11 e 12, os americanos estão aqui, certo? E por que os americanos estão vindo? E agora, há uns 30 dias atrás, teve a maior feira de concreto nos Estados Unidos, que foi em Miami. E eu digo, rapaz, vou dar uma de doido, vou comprar um stand, vai ver o que é que vai dar, e comprei um stand. Chegando lá, nós começamos a observar que eles estão, na parte de estrutura de concreto, que eles estão mais atrasados que a gente. Aí eles estão vindo aqui e querem levar toda a tecnologia que foi desenvolvida no Ceará para os Estados Unidos. E tudo aqui que eu fiz hoje, nós temos obra de Santa Catarina a Manaus, tudo com invenção nossa, certo? Então, nós só estamos nesses locais porque nós fizemos a diferença. Agora, eu quero dizer assim para esses alunos, para você fazer a diferença, você não precisa estar na NASA nem no Vale do Silício. Se você for uma pessoa que tiver foco e observador, certo? Você vai conseguir fazer, né? Não precisa recurso. Quando nós começamos na estaca zero, né? Com a maior dificuldade, estamos aqui. Como é o estímulo que você dá para as pessoas que trabalham com você, Caracas? A primeira coisa, eu sempre digo para eles, assim, você tem que ter conhecimento e experiência.
A maioria acha que o que vale, principalmente essa meninada, o que vale é a experiência, né? E eu estava falando com o Djalma que existem os bens tangíveis e os bens intangíveis, né? Os bens tangíveis é relacionado em dinheiro. Você pode receber uma herança, ganhar na Mega Sena e fica rico. Mas esses bens, com o tempo, têm de ir embora. E os bens intangíveis são bens relacionados a conhecimento e relacionamento. Outra coisa, se você não estudar, você não vai para canto nenhum, certo? Tem que estudar. E outra coisa, não adianta, eu conheço pessoas fantásticas, inteligentes, inventam as coisas, mas não tem relacionamento. Se não tiver relacionamento, meu amigo, ele não vai chegar a canto nenhum. Seu Caracas, fala pra gente das suas premiações, os prêmios que o senhor já ganhou. Hoje, por exemplo, pra você ter ideia, eu consegui mudar a concepção de cálculo nas estruturas de concreto, que aqui no Brasil se calculava viga e laje. Eu passei a fazer tudo como laje, mudando assim toda a concepção, tivemos de mudar várias coisas, certo? E lá em Brasília, né, no prêmio CEBIC, geralmente tem um vencedor da melhor invenção, né? Em 2018 nós tiramos o primeiro lugar, certo? Olha! Tiramos o primeiro lugar do prêmio da FINEP, né, que é um prêmio que é um órgão do governo federal, né, de inovação. FINEP eu já tenho mais de 10 prêmios da FINEP de invenções, né? Outro dia não, tem uns 5 anos, nós saímos na revista da Gol, né? Aquela revista vai no avião, né? E depois agora do Flash Imobiliário, né? Semana passada, nós ganhamos o fornecedor do ano. E eu recebo vem muita gente aqui para o Ceará conhecer as obras, né? E aqui no Ceará eu digo, se você encontrar aqui no Ceará algum prédio que esteja sendo feito, que a Impacto não esteja na obra, eu dou 10% de desconto por obra. Mas isso aí é só por causa que nós fizemos diferente, certo? Nós fizemos diferente mas tudo que eu fiz, nada foi complicado, foi com observação, né? Foi com a curiosidade. E o senhor participou de muitos eventos, feiras? De eventos e tudo. Por exemplo, eu fui escolhido em 2013, né? Como empreendedor Endeavor, né? Endeavor é um processo para você ser empreendedor Endeavor, né? Você tem de ir para um painel internacional, né? E lá, na época eu fui para o Vale do Silício, e lá eram 6 pessoas, né? Que faziam a sua avaliação. E você só ia se tivesse os 6 votos, conseguimos, né? E aí as premiações vieram, e de né? todas essas invenções, qual foi assim, a que o senhor achou que foi a maior, a mais... Assim, mais reconhecida? A primeira invenção minha, para você ver, eu consegui no banheiro, certo? Você tem aquelas lights pré-moldadas que você usa um tijolo ou isopor. Aquele tijolo isopor não tem função estrutural nenhuma. Por exemplo, o tijolo cerâmico faz pesar mais, é para quando você jogar o concreto não cair. E eu vou bolar uma caixa plástica, antes, em vez de você colocar o tijolo ou isopor, eu coloco a caixa, concreto e depois eu retiro. Mas o problema é como eu fixar essa caixa provisoriamente nesses perfis dessas vigotas, né? E eu passei uns 6 meses, fiz alavanca e tal, e nada dava certo. Um dia eu entrei no banheiro, aí puxei o papel higiênico com tanta força que caiu aquela haste do papel higiênico, que são 2 pinos e uma mola. Quando eu puxei, caiu, resolvi meu problema. Eu peguei a caixa, fiz 2 furos numa extremidade, 2 furos na outra, fiz aquele metálico. Quando você coloca, aí aquele pino apoia no perfil, você concretou e tira. Quer dizer, o nosso simples. Agora eu estou dizendo, tem que ter foco e tem de estudar. Agora, se você fosse chamado para dar um conselho para um prefeito que quer ver a sua juventude prosperando, o que você sugeriria para ele em termos de Secretaria de Educação, doutor? Ciências também, né, doutor Djalma? Investimento em pesquisa, de né? que maneira o prefeito poderia contribuir para que o município dele tivesse inventores, gênios como você? Sim. Não, assim, eu digo, eu não sou gênio, eu estou dizendo que eu fiz, é porque eu tenho foco, né? Estudei, ele né? Gosta também, tenho conhecimento, né, e gosto, né? Gosta. O que eu faria, né? Você tem que ter uma maneira de incentivar esse menino, né? O que eu faria era, por exemplo, na escola lá, por exemplo, toda semana tinha uma palestra, eles chamavam uma palestra que fosse interessante, né? Por exemplo, um prefeito desse tem uma escola, por exemplo, Guaramiranga, né? É um município pequeno, tem uma única escola. Então, toda semana, né, na sexta-feira à tarde, iria um palestrante, né? Você tem ideia, outro dia eu estava conversando com um menino do ITA, que já fizeram o ITA, né? E eles estavam com o programa de trazer aquele pessoal
que tirou o primeiro lugar nas Olimpíadas, né? Que eram pobres, né? E não tinham condições de vir para a cidade. Aí foi o que eles fizeram. Eles pegaram esses vencedores de Olimpíada de Matemática e Física, certo? Aí iam entrevistar ele. Eles pegaram um menino que tinha tirado o primeiro lugar, né? E o que é que eles fazem? Eles trazem para Fortaleza e bancam o menino, né? Aí disse que pegou um menino que estava morando numa praia e os pais moravam em Caucaia. E ele perguntou ao menino por que ele estava morando na praia e não com os pais. Não, eu estou morando com meus avós, porque eu fui passar um final de semana lá e vi que tinha uns gringos e eu queria aprender a falar inglês. Aí ele foi para lá para aprender inglês. Aí o menino, eu posso continuar essa palestra em inglês? Pode. Terminou isso, eu também aprendi alemão. Aí tinha outro, né, que eles pegaram no interior do sertão, tinha tirado o primeiro lugar em Olimpíada de Matemática, certo? E o menino era muito pobre, certo? Aí perguntaram ao menino, eles traziam o menino para entrevistar, o que é que ele pensava da vida. Ele disse, rapaz, não sei, lá em casa é muito pobre. Na hora de trazer o menino, pediram a ele o número do sapato dele. Ele disse que não sabia, que ele nunca tinha calçado um sapato. Aí ele trouxe o menino para cá, né, nesse colégio, Faria Brito. 6 meses depois ele foi entrevistar o menino. Ele perguntou, rapaz, o que é que você pensa agora da vida? Ele disse, doutor, agora eu sei. O que é que você quer ser? Eu quero ser milionário. Não, eu quero ser bilionário, né? Quer dizer, às vezes, por exemplo, nessas invenções, o que é que eu faço? A minha parte é a parte de estrutura de concreto. Então eu vou para as obras, falo com todo mundo, que às vezes o cara, a maioria fica logo importante, não quer falar com ninguém, né? Você tem a umidade. Eu chego da obra, eu falo com o servente, com o mestre, né? E eu chego para eles, ó, quem tiver uma invenção aqui, ganha uma premiação. Aí levo eles para jantar, para almoçar, né? Fico, entendi. Né? Um dia eu cheguei na obra, um servente chegou para mim, doutor, eu tive uma ideia. Rapaz, essa ideia do servente foi fantástica. Fantástica. Outro dia eu dei uma premiação para um funcionário meu, também diz, ó, quem inventar tem uma premiação. Aí tinha uma determinada peça que chegava para manutenção, aí tinha uns tubos, eu tinha que tirar os tubos. Aí refazer, soldar. O cara deu uma ideia que em um minuto você resolveu o problema. A gente vai, estamos chegando ao fim desse bloco. Quero agradecer a sua participação, dizer que o senhor é bem-vindo para voltar, né, doutor Djalma, em outro momento. O senhor quer falar alguma coisa? Eu só queria dizer para esses jovens, né, que sim, para os jovens. O Brasil está condenado a dar certo, né? Esse país, se você estudar, você chega onde você quer, né? E eu acho que hoje não existe. Você pode estar morando no interior, não existe obstáculo. Se dedique, né? Se dedicar, que você né? vai fazer a diferença. É isso. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai agora para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. Estamos aqui na nossa bancada com o senhor Ricardo Borges, que é diretor jurídico do CIMEC. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Explica para o telespectador, para a gente, o que é o CIMEC. Pois não, o CIMEC, pessoal, é o Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado do Ceará, né? Pode continuar. Tem como objetivo não só manter, né, os conciliadores judiciais e extrajudiciais sindicalizados, bem como também ministrar cursos para conciliadores e mediadores extrajudiciais. O problema que realmente o Brasil tem é o excesso de demanda no Poder Judiciário. Então, essa atividade de tentar essa conciliação para evitar o litígio é muito relevante para a sociedade. A receptividade do povo, da população de um modo geral, nesse processo de aceitar a conciliação extrajudicial? É importante salientarmos que hoje a mediação e a conciliação, né, são protagonistas, né? Como auxiliares da justiça, mediadores e conciliadores, bem como também nós temos intérpretes, os peritos também são auxiliares, né? Eles são muito bem vistos e, por sinal, eles têm contribuído e muito com a justiça, tendo em vista que a justiça, por ter muitos processos, se torna justiça morosa e, por vezes, até desacreditada. Então, os conciliadores e mediadores judiciais e extrajudiciais têm contribuído e muito com a justiça. Para ser o mediador extrajudicial ou judicial, quais são os requisitos que o advogado deve percorrer? Pois não. No caso do extrajudicial, ele tem que ser maior, né, capaz.
e tem que ter uma escolaridade também compatível com o conhecimento, que tenha condição de fazer um acordo ou uma conciliação. Isso a nível de extrajudicial, porque se nós passarmos aqui a falar do judicial, ele tem que ter 2 anos de formação superior. No mínimo, esses 2 anos de formação superior. E a idade, no caso, 18 anos de idade, ele pode fazer o curso, né? Com a judicial e extrajudicial. E fala pra gente desse evento de comemoração dos 5 anos do CIMEC. Pois não, o CIMEC ele comemora agora no dia 9 de junho, na Estácio da Parangaba, nós estamos comemorando nossos 5 anos, né? Uma data emblemática para o sindicato, onde autoridades civis e militares estarão presentes, né? Inclusive o doutor aqui, Bardavil, também já é um dos nossos convidados, homenageados, e com certeza será um prazer recebê-lo, como os demais homenageados. Aí como é que vai ser esse evento? Vai ocorrer na Estácio da Vai Parangaba? ser na Estácio da Parangaba, vai ser às 19 horas, no dia 9 de junho. Ó. Ah, está aqui, às 19 horas, e o doutor Bardavil vai ser um dos homenageados, exatamente, o CIMEC hoje tem umas estácios, não só de Parangaba, mas do Brasil todo, ele tem um convênio, né, uma parceria. Então nós vamos, inclusive, posteriormente, acredito que em meados de julho, estaremos lá fazendo o curso de conciliador e mediador extrajudicial. É isso. E a quantidade de êxito, por exemplo, de 100 pessoas que comparecem litigando, qual é o percentual de êxito de chegar a ser um acordo? Ah, pois não. A média é muito boa, em torno de 80% a 90% mediações e conciliações. Então, isso... Cada bairro tem um local para... No momento, o CIMEC já está olhando essa parte da situação dos bairros, né? Porque o próprio MP, ele já também tem os mediadores, né? Tem os núcleos de mediação, né? Então, o CIMEC já, fazendo parte de algumas associações de bairros, já vai começar a formar esses conciliadores e mediadores para que eles possam trabalhar nos bairros. Isso? Esse papel, Rochelle, é muito importante porque aqueles litígios, aquelas brigas de vizinho, podem ser resolvidas lá no seu... Perfeitamente, doutor. É importante isso, né? Porque às vezes uma briga de trânsito, né? Naquele tempo nós tínhamos a figura do juizado, juizado de pequenas causas, daqui, salvo engano, de 1984, né? Muito conhecido, que hoje são juizados especiais, né? Então essa briga essas querelas de trânsito, aí você vai usar a conciliação, se for uma briga de vizinho, a mediação, até uma briga familiar mesmo, a gente resolve tudo, né? Evitando que seja criado processo, né? Aumentando aí esse amontoado de processos que nós temos já aí na justiça, né? Rogério, esse é um grande problema da sociedade brasileira contemporânea. Tudo tem que ser resolvido no âmbito do Poder Judiciário. E as pessoas não têm predisposição de se colocar no lugar do outro. O que ele está trazendo aqui é exatamente esse grande problema que nós temos de a pessoa só pensar em si. Nós temos que ter uma sociedade justa, uma sociedade que tenha esse compromisso realmente de cada um se colocar no lugar do outro, para nós termos uma harmonia e evitar essa motivação excessiva de estar todo mundo no Poder Judiciário. Sobrecarregando, aí você tem o processo demorando 10, 15 anos, e com essa contribuição do sindicato, dos mediadores, realmente a sociedade pode encontrar lá a pessoa que mora num determinado bairro, distante do centro, ou distante dos locais em que o Poder Judiciário atua, podem recorrer a esses mediadores que prestam essa contribuição social relevante. Muito obrigado, doutor. É isso? Quer perguntar mais alguma coisa para ele, doutor Djalma? Não, só, por exemplo, quanto tempo a pessoa precisa para fazer o curso, para se credenciar ou para ficar habilitada a prestar esse serviço? Bom, o nosso curso são 40 horas, né? 2 meses, no caso. Prestado da própria universidade? Onde o Não, exatamente. Nós vamos dar um curso, justamente 2 meses, vai ser feito lá na Estácio da Parangaba, né? 40 horas aulas, no caso. Aí são só para alunos da... Não, isso é para os alunos e para os interessados, no modo geral. Para a comunidade, público, aberto, para o público, no né? modo Para a geral, comunidade. exatamente. E como... Vai, então essa faculdade tem uma disciplina específica que o cidadão vai frequentar para ser credenciado pelo... Não, na verdade nós fizemos uma parceria com a Estácio, né? Para nós justamente formarmos os nossos mediadores. A questão do espaço que eles têm, nos cederam, né? Certo. Concederam esse espaço. Então, unidos que a Estácio também tem interesse também em formar conciliadores também, que é eu tive até o prazer de ter terminado o meu curso lá de bacharelado em Direito na Estácio, né? É muito orgulho.
Então, ela firmou esse convênio com a gente justamente para contribuirmos com a sociedade de modo geral. Mas é um curso que é aberto ao público. Também os alunos também de qualquer outro curso, né? Porque a gente tem que entender que os mediadores, na verdade, mesmo os judiciais, não são só voltados para as pessoas que fazem o curso de direito, mas qualquer curso superior, né? Que tem interesse nessa que tem área interesse, de aprender, né? Que tem formação há mais de 2 anos, né? Que contribuindo de qualquer maneira, que contribuiu, eu acho que somou, isso é que é importante. Qual é o tipo de litígio que aparece mais lá para tentar essa conciliação? Doutor, incrível que pareça, é a questão mais de vizinhança, né? E também trânsito, né? Essas querelas de trânsito, essas batidas tolas que a gente tem que resolver. Até no momento mesmo dá para se resolver. Mas, infelizmente, as pessoas às vezes brigam por um farol quebrado, né? Hoje tá sério. Tá Aí o mediador intima, a instituição intima e a pessoa comparece? Né? As partes primeiro têm que estar em comum acordo, né? Vai ser chamada uma parte e a outra também, concordando também, vai ser comunicada e assim sendo, marcamos o dia, o horário, né? Para que a gente possa fazer, no caso, a mediação ou conciliação, né? Dependendo do caso, né? Quer fazer uma pergunta? Não, e as pessoas aceitam, por exemplo, como é que um bateu no carro do outro, como é que aquele que foi prejudicado, ele comparece aí para fazer a intimação, como é que isso... a gente faz um comunicado, fazemos um comunicado através do interesse, a gente faz uma cartinha comunicando, né? Que se ele tem interesse em fazer uma mediação ou uma conciliação, tem de vista quando as partes têm um conhecimento prévio, que prevê a lei, faz essa mediação, e não tendo, como é um caso de trânsito, que a gente não conhece a pessoa, não se conhece, faz essa conciliação, né? Correto. É importante, Rogério, nesse caso aí, que cada cidadão tenha a consciência do limite do seu direito, porque o que se percebe que o Brasil, de modo geral, todo mundo tem direito, mas o seu direito só pode existir na medida em que aquele que está contrariando você aceite a sua obrigação de respeitar o seu direito. E nós temos um problema muito sério em relação à educação. Todo mundo dá meu direito, mas o seu direito só pode ser exercido na medida em que o outro cumprir a obrigação de respeitá-lo. Pronto, o nosso programa está chegando ao fim, vamos agora para as considerações finais. Eu só frisa mais sobre esse evento, né, que vai ter homenagens. Não. Bom, o nosso evento, voltando aqui, vai ser no dia 9 de junho, às 19 horas, na Estácio de Parangaba, que, na verdade, vai ser um evento emblemático, porque o CIMEC, com 5 anos de existência, nós vamos ter pela primeira vez um evento, tá certo? Onde serão chamadas autoridades, só retornando aqui, falando que eu já, né? Civis e militares. E eu gostaria aqui de aproveitar para falar aqui do nosso presidente, Robson Ramalho, e também do outro colega do jurídico, doutor Ribeiro Júnior, que estão aqui comigo também presentes, tá certo? E agradecer o espaço e um prazer, doutor Djalma, estar aqui a seu lado, viu? Uma pessoa aqui que eu tenho muito esmero, viu? Muito respeito pelo senhor, viu? Com certeza. Muito obrigado, quero desejar muito sucesso aí para o seu evento. E também parabenizar você, Rochelle, por ter trazido o doutor Caracas, que deu uma sugestão para você que é o prefeito, que quer ter os seus alunos, seus munícipes brilhando. Invista na educação, escolha diretores de escola qualificados. Abandone essa tática envelhecida de escolher diretor para comandar a escola com base no critério politiqueiro. Isso jamais produzirá no seu município pessoas com a envergadura do doutor Joaquim Caracas. É isso. Quero agradecer a presença do doutor Djalma, do doutor Ricardo. Muito obrigado. Prazer. Quero falar para você que agora você vai ficar com o programa do Ferreira Aragão e logo após o Esporte União. Quero agradecer também a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até lá!